Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a paz de Cristo, esse é o programa Novo Alvorecer, chegando mais uma vez para te abençoar. Uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central em Caratinga. Hoje o nosso programa é com o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical. Você que nos acompanha pela TV ou pela internet, que Deus abençoe você de uma maneira grandiosa. Estaremos abordando aqui um bate-papo especial sobre uma das parábolas que Jesus contou, a parábola das 10 virgens. Um tempo de aprendizado da palavra de Deus e você não pode perder. A gente volta em instantes, não saia daí. Olá, hoje eu tenho um convite para você. Dia 22 de dezembro, às 20 horas, nós teremos aqui na Assembleia de Deus, Templo Central, o espetáculo de Natal, O Presente. É uma cantata com coral, orquestra e teatro, onde estaremos todos juntos celebrando essa data tão importante. Venha, traga a sua família, convide os amigos e vamos juntos celebrar o Natal. Aguardo vocês! Continuando o programa Novo Alvorecer, comigo aqui no estúdio mais uma vez, o pastor Odair e também o Joás. Bem-vindo mais uma vez, senhores. Muito obrigado. A lição que nós estaremos abordando aqui, eu já mencionei que é um texto muito interessante, baseado aí na parábola das 10 virgens. Estaremos falando aqui então a lição de número 11, ministrada nesse próximo domingo, dia 16 de dezembro de 2018. Despertemos para a vinda do grande rei, é o tema da nossa lição. Mateus 24 e 42 está o nosso texto principal. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. O resumo da nossa lição em uma frase que é a verdade prática, conforme está aqui na lição. Jesus pode voltar a qualquer momento, por isso temos de estar preparados. O texto que nós estaremos abordando, Mateus capítulo 25, do versículo 1 até o versículo de número 13. Como diz sempre, recomendo que você faça a leitura aí para você ter um conhecimento melhor do que nós estaremos tratando aqui no programa de hoje. Ok, senhores? Isso. Basicamente um resumão aqui para quem está em casa nos assistindo e impossibilitado de fazer a leitura. Agora Jesus contou, né, entre as suas parábolas, aí essa que nós estaremos trabalhando, relatando aí sobre os preparativos para um casamento, né, onde 10 moças, conforme a cultura da época, se prepararam para o casamento, né? Fazia parte do adorno da noiva carregar consigo uma lâmpada acesa, né? Tradução diferente aí vai colocar lamparina e tal, aquele negócio todo. Tem uma tradução que fizeram aí para uma galera de roqueiro, né? Colocou que é uma lanterna, mas enfim. O texto original lá é uma lâmpada, né? Uhum. Na real hipótese do atraso do noivo, 5 daquelas moças tiveram cuidado de levar azeite reserva e as outras 5 não levaram azeite reserva. E aí chegou o noivo e aí acabaram se complicando aquelas que não levaram azeite reserva. Jesus vai trazer um alerta interessante aí, é o que nós estaremos tratando aqui na parábola. Certo? Okay. Diante disso aí, de que as moças deveriam todas elas ter levado azeite reserva, a gente entende então que nós somos responsáveis individualmente pela nossa condição. Nessa parábola, Jesus declara solenemente a impossibilidade de sabermos o momento da sua volta, assim como também foi imprevisível o atraso do noivo. Diferente da nossa cultura, né? Na nossa cultura, que quem atrasa normalmente é a noiva. Né? Na cultura que Jesus estava dizendo é que o noivo atrasou, as moças não sabiam quanto tempo o noivo iria atrasar, né? E aí deveriam estar todas preparadas. Aqui chama autorresponsabilidade, né? Essa responsabilidade individual, né? De que cada um deve ter a sabedoria de esperar pela vinda do noivo, né?
esperar com sabedoria implica estar preparado para qualquer situação, né? Para qualquer imprevisto, como foi o atraso do noivo aí, né? Isso é bom e é ruim. Eu acho bom e ruim ao mesmo tempo, né? Bom porque ninguém atrapalha o outro. Ruim porque ninguém pode ajudar o outro também na questão de dar algo espiritual, né? Que é o foco da lição. Deixar o sujeito preparadinho para a volta do Senhor Jesus. Que é o foco da lição de hoje, né? Essa é uma das poucas coisas do cristianismo que não são compartilhadas. Sim. Sim. Tantas Nós vamos outras, ser salvos juntos, né? Mas cada um responde cada um por tem uma si. responsabilidade espiritual, né? Sim. Aceitando ou não o chamado que fora feito pelo próprio Senhor Jesus. Né? Interpretando então a parábola, para a gente caminhar aí. Essa é uma das parábolas que ao longo do tempo já recebeu inúmeras interpretações, como outras também que a gente até mencionou aqui nos programas anteriores, mas a gente percebe que não é um texto fácil de ser interpretado. Parece simples e acessível, Mas é um se texto... olharmos a cultura, né, à luz da cultura, fica complicado interpretarmos, ou trazermos para a nossa realidade. Exato. Que é a nossa função, né? Sim, Aquele que ministra, ele tem a função de fazer essa ponte, né? de cavar. Esse elo de ligação. Né? Das diversas vezes que encontramos em Mateus a expressão reino dos céus, essa é uma delas em que o sentido não se refere apenas ao reino traduzido por Cristo com a mensagem do Evangelho, mas sim como sinônimo de vida eterna e de reino plenamente restaurado. Aí temos outro significado aí também que é da palavra virgens. Significa que eram sábias e irrepreensíveis, simbolizando aqueles cuja vida interior era sem qualquer mancha, pois os que seguem a Cristo são chamados de virgens. Aí outras traduções, além desse texto aqui de Mateus, Apocalipse 14:4, 2 aos Coríntios 11:2. É interessante aí esse reino plenamente instaurado, né? Para a gente entender, quanto ao reino, existem duas situações. O reino que já existe, está entre nós, né? O reino está em vós, né? Está entre nós. E o reino ainda por vir, né? Onde Jesus vai reinar plenamente sobre todas as nações e tal. Nesse caso da parábola, está falando desse reino, do segundo, né? Do reino pleno de Cristo, sobre todas as nações, né? O reino milenar. Então é importante a gente olhar para a parábola com esse pensamento, né? Está falando desse reino já instaurado já, plenamente. Sobrou para você aí, Odair? Batata quente. Os virgens. As virgens, melhor, menos mal, né? Mas a questão interessante aqui sobre a questão das virgens, né? Significando mulheres ou pessoas sábias e irrepreensíveis, né? Crentes que a vida transparece para todos de forma Pura, né? pura. Isso aqui é interessante que se olhar as 10 aparentemente tinindo, né, iguais, todas no mesmo nível, né, com uma diferença que ficou bem concretizada quando o noivo ouviu-se o clamor. Aí vem o Quando noivo. alguém anunciou a chegada Quando dele, alguém né? anunciou, né? Chega lá, alguém anunciando, e aí ficou claro que 5 delas estavam despreparadas. Até aquele momento não havia diferença nenhuma, né? Nenhuma. Tanto que todas as 10 cochilaram. Se a gente olhar no texto, estavam esperando, mas vacilaram. Todas eram noivas, todas eram virgens, todas estavam à espera do mesmo acontecimento, todas A esperando o lamparina, noivo. Todas, inclusive com a lamparina Todas acesa. dormiram. Com a lamparina acesa, todas as 10. Só que 5 sabiam que as lamparinas não chegariam até o local. O atraso ali é que foi Sim. a questão crucial. Não Né? tinha de reserva. Aliás, o texto vai dizer, até falamos antes de começar, que o texto vai dizer que elas não levaram. E vai ficar para o próximo
ponto aí, a questão de não levaram. Aí as duas classes de virgens, a parábola que a gente está falando, fala que havia duas classes, ou seja, prudentes e loucas. Isso vai depender da tradução aí, que vai variar um pouquinho as palavras, né? Como já foi dito, as 5 virgens prudentes simbolizavam os crentes fiéis, sinceros e constantes e santos, não é? Na visão do autor aqui, né, Joás? Já as outras 5, apesar de também serem religiosas, foram classificadas como loucas, pois, diferentemente das primeiras que se aprovisaram, confiavam que apenas a sua religiosidade fosse suficiente para levá-las até o lugar onde o noivo estava. Isso aí o autor já está fazendo aqui uma aplicação na sua maneira de entender. O que nós podemos destacar aí, além do que o autor está dizendo aqui, das duas classes de virgens, ô Joás? Olhando o texto assim com bastante cuidado, a gente vai ver que o que diferencia as duas classes é uma coisa que, assim, não é de difícil acesso, que é a sabedoria, né? Prudência e loucura aí no texto está falando de alguém que tem sabedoria e alguém que não tem sabedoria, né? As loucas, né, são imprudentes, não têm sabedoria, né? E as virgens prudentes aí, as sábias, as que têm sabedoria, né? Então, o que vai diferenciar essas duas classes é quem tem sabedoria e quem não tem. E isso aí aplicando para a nossa caminhada cristã, né? Para a nossa caminhada de fé, não é algo tão difícil assim. Né? Porque quem não tem sabedoria pode pedir a Deus e Ele dá livremente, com liberalidade, a qualquer um que pedir. Né? Então, essas 5 loucas aí, né? Elas estavam despreparadas assim, por falta de sabedoria e por falta de empenho, talvez. Né? Sim. Se elas tivessem se empenhado um pouco mais, né? Teriam pensado em todas as hipóteses, todas as situações, estariam preparadas plenamente. Né? Para você, Odair, o próximo aí, o azeite através da Bíblia é símbolo do Espírito Santo, posto em sua missão para ungir, iluminar, purificar e separar, e etc. Na visão do autor, essa parábola especificamente representa a presença permanente do Espírito alinhada à fé verdadeira, à santidade, à necessidade, a fé verdadeira e a santidade necessária para a salvação. Como que você enxerga aí? O Espírito Santo? Pegando um gancho aí para explicar esse tópico, pegando um gancho no que o Joás falou com propriedade aí, no versículo de número 2, versículo número 3 da leitura bíblica aí, do texto sugerido. Mateus 25:3. 25:3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Quando eu interpreto isso, eu só não levo aquilo que tenho. Se elas não tivessem, o texto seria claro, elas não tinham azeite. O texto está dizendo que elas não levaram, ou seja, elas menosprezaram a importância do azeite para aquele ato, para aquele momento. Uma quantidade maior, né? Sim. Porque, de certa forma, elas levaram uma porção. Levaram uma porção, mas não como as prudentes que levaram com sobra, né? Elas deveriam ter levado com sobra. Aplicando a questão aí, simbolicamente, desse azeite que elas não levaram, falando no que o Joás aplicou aqui no original, que está ligado mais à sabedoria, nós entendemos que muitas pessoas estão menosprezando aquilo que elas conhecem, aquilo que elas sabem que deveriam fazer, mas exatamente porque não estão usando a sabedoria que têm, aí elas não vivem uma vida, aí, como o autor está trazendo aqui, um dos símbolos desse azeite, né, que seria a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, alguém cheio do Espírito Santo, o cara vai transparecer com um caráter mudado, né? O fruto dele vai transparecer como um caráter cristão que glorifique a Deus. Agora, se a pessoa diz que é cheio do Espírito Santo, mas o caráter dele está como as loucas, as virgens imprudentes loucas, que têm azeite ou têm sabedoria, mas não fazem questão. uso.
Certo, vamos dar uma pausa aqui no programa e a gente volta em instantes. Olá, hoje eu tenho um convite para você. Dia 22 de dezembro, às 20 horas, nós teremos aqui na Assembleia de Deus, Templo Central, o espetáculo de Natal, O Presente. É uma cantata com coral, orquestra e teatro, onde estaremos todos juntos celebrando essa data tão importante. Venha, traga sua família, convide os amigos e vamos juntos celebrar o Natal. Aguardo vocês. Continuando o programa Novo Alvorecer, ficamos pendentes aí no primeiro tópico ainda, Odaí, sobre a chegada do noivo. Os cristãos primitivos viviam na expectativa do retorno de Cristo ainda em sua geração. Tanto é que o apóstolo Paulo, esperto como era, né, disse que nós, os que estivermos vivos, ele acreditava que Jesus voltaria e ele ainda estivesse vivo. Como que fica a chegada do noivo aqui na interpretação da parábola? Isso aqui, aplicando a questão da parábola, é muito real e verdadeiro a nós hoje, porque todas as 10 esperando adormeceram. Tanto as loucas como as prudentes. Hoje a gente nota que as mensagens sobre a volta de Jesus, elas, não vou dizer que não se pregam, vamos generalizar não, né? Mas não é nem a mensagem somente, não é nem a mensagem, estou dizendo assim, pessoalmente ou particularmente, os cristãos estão pouco envolvidos no tema central da fé, que é a volta do Senhor Jesus. Se nós não focarmos, se nós adormecermos nessa questão, Paulo disse que nós não esperarmos a volta de Jesus, ou se esperarmos Jesus só para essa terra, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Que Deus nos guarde isso, mas é uma realidade hoje, infelizmente. É muito implícito isso, aliás, muito explícito a palavra. Infelizmente é uma verdade. Eu achei interessante essa fala do autor aqui, porque muita gente, eu não sei se é só eu que já ouvi tanta besteira, mas falando que Jesus vai voltar à meia-noite. Aí, nesse caso, eu torceria para ser meia-noite lá no Japão, porque vai ser meio-dia aqui, você vai voltar só meia-noite, você vai voltar lá daqui 24 horas, é que vai acontecer aqui, né? É 24 horas, né? Então, meia-noite lá, só daqui um dia que vai acontecer aqui, né? Mas o autor dá um esclarecimento aqui interessante. A chegada do noivo à meia-noite, porque é um momento em que a terra estará completamente imersa em trevas. Ao afirmar isso, então, Jesus declara que ele voltará no momento em que a humanidade estiver envolvida com maior intensidade nas trevas do pecado. Será que dá para piorar? Parece que não tem. Tem outro dito aí que nada está tão ruim que não possa piorar. Parece que não tem como piorar mais, né? A gente viu todos os sinais já, né? Os sinais proféticos, né? Da volta do Senhor e, assim, alguém tende a adormecer mesmo, a desanimar. Eu ouço isso desde pequenininho, certo, desde criança, né? Então, para nós trabalharmos aqui um pouco mais a importância da vinda de Jesus. Lembrando, refazendo aqui uma frase que eu sempre tenho dito aqui, para nós não arrumarmos problema com ninguém, que os assuntos que nós estamos abordando aqui dentro da linha teológica que nós acreditamos. Sim. Não é? A parábola das 10 virgens, Jesus nos adverte sobre a necessidade de vivermos vigilantes, ou seja, ele alerta para que não deixemos de amar o próximo, chama atenção para a obrigação de fazermos o bem, vivermos em santidade e levarmos a mensagem do Evangelho que fala da reconciliação entre Deus e os homens através de Cristo. E aí, Joás? 1.500 referências é bastante coisa, né? 300 só no Novo Testamento, 50 vezes só Paulo, né? Falando a respeito da vinda dele, né? Isso. A Bíblia não pode mentir, né? Ainda mais esse monte de vezes aí, né? Se o próprio Deus diz que isso vai acontecer, né?
Então quem desanimou de esperar, quem anda sonolento aí com a espera, né, é hora de, falando igual o apóstolo, é hora de despertar do sono, né? Porque agora está mais perto do que nunca, né? Certo. Agora está muito mais perto. Significado, dentre as muitas promessas feitas por Jesus, destaca-se do arrebatamento da igreja, a expressão que significa tirado rapidamente e com força. Aí dividido aí em duas etapas, né? Não dá pra gente resolver isso aqui em 5 minutos que nos resta, né, Daí? Mas é só uma pinceladazinha. Conforme a linha teológica que nós cremos, a vinda de Jesus se dará em 2 etapas. A primeira de maneira oculta, apenas os salvos, né? Aliás, terão 1 acesso. Coríntios 15, né? Ninguém vai ver. Né? Apenas os salvos, né, serão despertados, né? Na segunda, Jesus voltará com a sua igreja glorificado, rodeado em glória, descendo sobre o Monte das Oliveiras, seja visto publicamente. Essa primeira fase. E aí, algumas pessoas usam dessa palavra que eu vou usar aqui para tirar até chacota a respeito disso aqui, e Jesus virá de maneira secreta. Sim. Né? E a segunda já de maneira pública. Aí temos algumas referências. Mateus 25, 31, 46, Judas 14, 15, versículos 14, versículo 15, e Apocalipse 19. Vamos focar então na questão de arrebatamento, sem criar polêmica. Arrebatamento aí ser tirado, né, com rapidez ou com força, né? Quando se olha para a parábola das 10 virgens, quando a gente pensa, lá aí vem o noivo e elas se arrumam, cadê o azeite? Quem tem azeite? Quem tem azeite? Não, vai aos que vendem, comprem azeite e tal. Não vai ter tempo. Arrebatamento. Foi, acabou. E então, o preparo, a gente ouve muito aquela questão, é tempo da igreja se preparar, já está em tempo atrasado, é tempo da igreja estar preparada, né? Prepara que não, é estar preparado agora, porque a Bíblia vai falar de salvação na grande tribulação, mas eu não quero aconselhar ninguém a esperar grande tribulação para esperar, né? O ideal é sermos movidos pela graça, questão de grande tribulação para lá, né? A questão de ser movidos pela graça em termos de encontro com Jesus, esperarmos Ele a primeira fase da segunda vinda, porque a segunda fase da segunda vinda não vai ser bom encontrar com Jesus, não. Ô Joás, eu vou deixar você dar uma pincelada aí, para o tópico aqui eu vou deixar do jeito que você está aí, para a gente não entrar muito em detalhes aqui, porque o tempo não é suficiente. Quando se dará o arrebatamento? É importante. Isso aqui é uma pergunta importante, né? E está lá frisado o capítulo anterior do texto que nós lemos, né? Do Mateus 25, Mateus 24, versos 36 a 44, e apoiado em Apocalipse 22, 12, né? O dia ninguém sabe. O dia e a hora ninguém sabe. Então tem que estar preparado, né? Sim. A gente tem que estar preparado agora. Só voltando um pouco na questão aí da meia-noite que você tinha falado, a gente passa batido, né? Por que Jesus usou esse meia-noite aí na história, na parábola? Porque os ouvintes, para eles, era de fácil entendimento o que ele estava falando. Ele estava falando, quando ele falava de meia-noite, ele estava enfatizando a demora do noivo. Porque um casamento daquele jeito se dava assim, muitos dias de festa, né? O sujeito já está noivo há algum tempo, o noivado judaico era no máximo 1 ano, né? No máximo, não passava muito disso, né? Então, já fizeram o compromisso de se casarem e tal, o grande dia chegou, e agora é uma festa daquelas, né? Existe comitiva, tanto do noivo quanto da noiva, que rodeavam as vilas, né? Faziam tipo as passeatas que nós fazemos hoje, passava pelas vilas, né? Com as lâmpadas evidenciando o noivo, evidenciando a noiva, usava-se uma coroa, né? Fazia-se a ketubá, né? Que era o acordo em si,
até eles se encontrarem e celebrar o casamento na casa do pai do noivo, ou na casa que o noivo construiu, né, para eles viverem juntos. E assim, acontece que no máximo se esperava até às 6 e pouco, 7 horas da noite, no máximo, porque era quando a primeira estrela brilhasse no céu. Aqui em Caratinga, por exemplo, quando Júpiter aparece às 6 horas da tarde, né? A gente acha que é uma estrela, mas menos no horário de verão. 6 horas, 6 e pouco, né? Então ele aparece meia-noite, atrasou muito, né? Demorou muito, elas pegaram no sono, né? E assim, a gente aguarda há 2000 anos, parece que está demorando, né? Como a gente não sabe a hora, o dia, a hora ninguém sabe, é preciso estar vigilante, é preciso estar pronto, ter a sabedoria dessas 5 prudentes e estar com tudo no jeito, tudo pronto. Então, ou seja, não dá para marcar nem dia nem hora. Certo? A gente vai dar uma pausa, a última delas aqui no programa, e a gente volta em instantes. Olá, hoje eu tenho um convite para você. Dia 22 de dezembro, às 20 horas, nós teremos aqui na Assembleia de Deus, Templo Central, o espetáculo de Natal, O Presente. É uma cantata com coral, orquestra e teatro, onde estaremos todos juntos celebrando essa data tão importante. Venha, traga sua família, convide os amigos e vamos juntos celebrar o Natal. Aguardo vocês! Continuando o programa Novo Alvorecer, falando agora sobre vida cheia do Espírito e santidade, a parábola das 10 virgens ressalta o valor de cada cristão estar pronto e com a vida santificada, ou seja, vivendo de forma separada, de maneira que agrade o noivo, que nesse caso é o Senhor Jesus. Quem terminou o último bloco falando foi você, Joás. Então vai lá você, Odair. Prontidão e santificação. Os dois, na realidade, não tem como excluir um do outro, né? A prontidão exatamente porque a santificação está falando, como falamos já, que o Joás falou numa lição passada, que a santidade está totalmente relacionada ao serviço, né? Quem serve está pronto, né? A vida separada, muitas pessoas imaginam que seja enclausuramento, né? Uhum. O sujeito precisa ficar, não pode conversar, não pode se relacionar, não pode ter amizade com pessoas que não praticam a mesma fé. Não pode rir. Não pode rir, vai cair santidade, ó, Pai do Senhor, aquela coisa, e na realidade não está nem aí, Jesus não está nem aí com isso quando falou sobre separação. Separação está exatamente no quesito, está pronto para uso exclusivo do Senhor Jesus, né? Está separado de forma tão... Na realidade, o desejo que move o coração de quem está separado é ele está separado por gratidão. Ele está tão grato a Deus pela obra que Deus fez na vida dele, que ele decide por si próprio estar separado para a glória do Senhor. Uhum. Sendo assim, tão cheio do Espírito, um estilo de vida, como o autor coloca aí na lição. Ou seja, é a maior necessidade para a nossa vida hoje, mas sem o Espírito, né, ninguém pode chegar-se até Deus, ou ninguém pode ser cheio do Espírito Santo de Deus se não adotar um estilo de vida santo. A santificação, em contraste com a justificação que ocorre no momento da conversão, é um processo que perdura por toda a nossa vida. Para você, Joás. É um processo, né? Redenção, depois justificação, depois santificação, né? E como a gente está falando de santificação, é isso aí, estilo de vida mesmo, né? O que ele fez na cruz por mim foi tão grande, foi algo tão assim, assustadoramente maravilhoso, né? Que eu só posso ser grato. E sendo grato, a única coisa que eu quero é agradá-lo, né? Aí, no meu esforço para agradá-lo, eu vou viver um estilo de vida santo, separado, né? Diferente.
Exatamente. Então, ou seja, ninguém pode ser cheio do Espírito se não adotar um estilo de vida. É muito forte essa palavra, estilo de vida, né? Isso é muito forte. Todo mundo vai ver, ó, é estilo dele. Na realidade, estilo é por espontaneidade, né? Ele desejou e buscou aquilo. Essa palavra chamou a atenção, estilo de vida. E não tem nada mais poderoso. Maneira né? de viver. Maneira de viver. Não tem nada mais poderoso, né? Nós estamos aqui gravando um programa, né, que passa na televisão, espalhado na internet, né? Fora isso, a gente publica revistas, a gente faz postagens em outras redes sociais, a gente prega, grava pregações, espalha, a gente está preocupado em espalhar a mensagem, né? Mas se a gente não tiver esse estilo de vida, Sim. a mensagem não chega, né? Então é estilo de vida mesmo, modo de se conduzir em qualquer âmbito da Seria existência. o que Paulo falou com Timóteo, faça assim, né? Fazendo assim, você salvará a você mesmo e a todos que te ouvem. Isso. Andando em santidade para com todos, já que você está falando em todos aí, o intuito de vivermos uma vida santa e cheia do Espírito, devemos quebrantar o nosso coração, tornando plenamente consagrado, dedicando-o a Deus e ao seu trabalho. Nosso compromisso é agradar ao Senhor, andando em santidade, de maneira fiel e leal a Deus, à família, à igreja, ao pastor, aos irmãos na fé. Eu uso um termo, às vezes, pastor Adilson, Joás, lampejo da graça. O que seria o lampejo da graça, ao meu ver? O lampejo da graça é eu estar na minha casa e Jesus lampejou, lançou no meu coração um desejo para ir orar, ou para ir ler a Bíblia. E essa voz, esse desejo, se eu não estiver sensível para entender e fazer o que o Senhor envia sobre o meu coração, eu vou vencer aquele desejo, não volto passar desapercebido. Vou passar desapercebido. Agora, se eu der com sensibilidade, entender e fazer o que esse lampejo está me orientando a fazer, eu terei uma vida abençoadíssima. Isso não é para mim, isso é para todos nós. Teremos uma vida abençoadíssima. E, infelizmente, nós, às vezes, não estamos tão sensíveis para ouvir esse apelo da graça, porque o próprio Deus quem está batendo ao nosso coração e esperando de nós esse retorno. E isso é maravilhoso. Isso é tão simples, é o próprio Deus querendo. Se Ele quer, basta nós entendermos isso, né? E aplicarmos a nossa vida a esse lampejo maravilhoso da graça. E aí, Joás? É isso. Um apelo que, assim, se a gente realmente entendeu o que Ele fez, a gente responde ao apelo, né? Sim. A gente vive de forma adequada ao que Ele fez. De maneira santa para com todos, né? Isso. Ok, mais alguma coisa a acrescentar aí, Joás e Eldaí? Jesus é bom e está voltando. Tá certo. A gente vai ficando por aqui com o programa Novo Alvorecer, agradecendo você por ter nos acompanhado, fazendo aqui o convite para você participar conosco de um de nossos cultos toda terça, quinta e domingo, sempre às 19 horas. O endereço do nosso templo central aqui em Caratinga é Rua Princesa Isabel 52, bem no centro da nossa cidade. Fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até lá. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.